interessante da gente discutir relacionando com a genética, mas com 2 minutos eu vou apenas dizer que ele tem uma mutação, não é um rearranjo, é uma mutação, e que, dependendo dessa mutação, vamos ter opções. Primeiro, se ele é uma mutação somática ou se realmente já é uma doença familiar hereditária. Se for hereditária, nós vamos precisar estudar toda essa família e, inclusive, propor cirurgias com crianças de 1 mês, de 5 anos de idade, precocemente, para conseguir uma redução da mortalidade de 90%. Parece muito agressivo, mas, graças a esse conhecimento da molecular, você consegue se estratificar o risco com tanta segurança que se pode ter uma proposta bem direcionada nos casos familiares. Ele geralmente é bem mais agressivo do que o papilífero folicular, mas tem uma vantagem que ele é bem mais raro. O próximo, por favor. O marcador dele é a calcitonina, né, porque ele é produzido pelas células C, diferentemente do papilífero do folicular, que a tireoglobulina é o marcador, né, e é sensível. Ele não tem, o medular não é sensível a iodo, ele não tem nada a ver com isso. E os 2 tipos, esporádicos e familiar, que vai permitir aquela estratificação em tempos cirúrgicos. O esporádico é o mais comum, mesmo os esporádicos se aconselha que se faça estudo da pesquisa de mutação no RET, porque cerca de 8% desses são, na verdade, hereditários. E aí temos que fazer o estadiamento de toda a família para, com isso, evitar os casos, as formas graves. Aí são os tipos cirúrgicos, né? Só explicando aí o que nós já havíamos falado, que dependendo do local da mutação, você tem a proposta de intervenção cirúrgica. Isso né? E para ficar aqui, para concluir, são 3 mensagens. Primeiro, que a incidência realmente é crescente, né? Temos que ver esse risco dessa exposição à radiação ionizante nos procedimentos, quando a gente solicita o procedimento, ou na proteção à tireoide sempre que possível, porque às vezes você pode fazer uma proteção local, se tiver ciência disso, e da necessidade que esses pacientes, quando vão tomar a dose de iodo, precisam ficar 4 semanas sem tomar o hormônio tiroidiano, a não ser que o serviço forneça o TSH recombinante, que custa uns R$4.000. Do contrário, é necessário que se faça essa suspensão da droga, e isso causa um hipotireoidismo sintomático muito, muito inconveniente para o paciente. Ele, em geral, não tem condições de trabalhar. Seria isso. Obrigada. Bom, eu queria cumprimentar a mesa. O meu nome é Jorge da Rocha Gomes, eu sou da Faculdade de Saúde Pública e, durante um certo tempo, eu estive responsável pela saúde do trabalhador, da comunidade toda. E lá na cidade universitária, a gente teve um problema muito grave com os PCBs. Na verdade, eram transformadores que a USP recebeu de muito bom grado dos Estados Unidos, uma série de coisas que, de repente, não sabia o que fazer com aquilo. E foi muito difícil de equacionar. Na verdade, esse material, que inicialmente era, parece que um tonel, no fim já estava em 12 tonéis, porque começou a acumular resíduos de luvas de quem trabalhou com aquilo, com a terra onde caiu, aquela coisa, foi num crescendo, e o destino final daquilo teve que ser exportado para o país de Gales, que era o único lugar no mundo onde fazia o tratamento final desse material. E eu soube há pouco tempo atrás que nem lá mais estavam fazendo. Então, eu gostaria de saber em que pé que está isso. É verdade que isso que eu estou falando é coisa de 20 anos atrás, é possível que isso tenha modificado,
Mas realmente foi um problema extremamente grave de resolver e muito caro. A gente, para mandar para lá, pagava, não me lembro, era por quilo, e era em dólar, era muito dinheiro, e ainda meio escondido, porque se o Greenpeace soubesse dessa remessa, mandava de volta para o país de origem. Obrigado. Se nós recebermos, a gente também manda de volta, porque a nossa legislação proíbe receber lixo, né, ambiental. Então, a nossa legislação não permite, teoricamente, a gente receber lixo ambiental. É só para dizer isso. Agora, sim, tem como trabalhar em forno de altíssima temperatura e tentar fazer modificação. Existem fornos, inclusive com filtro, para dioxinas, furanos, etc. Agora não tem ali na esquina. São poucos os fornos com capacidade para isso e para retirada com filtros adequados. Mas existem alguns sim. E lembrar ao senhor, por exemplo, que, como é um subproduto, não necessariamente o caso do PCB, mas, por exemplo, ali em Cidade dos Meninos, né, a eterna Cidade dos Meninos, ali em Caxias, no Rio, inicialmente, o problema era HCH e DDT, 400 toneladas de HCH e 40 toneladas de DDT. Passados 40 anos ao relento, hoje nós temos mais de 14 produtos de transformação, dentre eles vários isômeros de PCBs, que são mais de 200, né, e vários de dioxinas também espalhados pelo chão, pela terra, etc., inclusive por alimentos, por aí vai. É um problema bastante importante, inclusive do ponto de vista da contaminação. Eu estou colocando isso, né, o professor colocou um assunto, só estou espichando um pouquinho, para mostrar o quanto problemático pode ser isso. Quer dizer, o Brasil, no final da década de 90, teve um bloqueio de exportação de qualquer alimento para a Alemanha e para a União Europeia, porque houve em Baden-Württemberg, eles começaram a encontrar níveis crescentes de dioxina no leite, né, de vaca. Então, níveis estavam crescentes, eles foram investigar, e era da ração que as vacas consumiam, e a ração vinha de um certo país da América Latina. A ração era feita de bagaço de laranja, foram investigar o bagaço de laranja, não estava no bagaço em si, mas sim na cal utilizada para a correção do pH. Uma cal que, muito provavelmente, a gente não tem toda a certeza, já estava condenada, não deveria ter sido usada. Só que isso gerou um problema enorme à época, que a Alemanha e a União Europeia foi lá e bloqueou todo o comércio de alimentos. E, na realidade, a gente não tinha, e à época, nada montado para fazer a dosagem de dioxina. Houve que um laboratório da Petrobras, que fazia fingerprint de poços de petróleo, imediatamente começar a trabalhar com isso. Depois isso modificou um pouco. Mas, na realidade, eles detectaram lá, porque faziam dosagens sistemáticas. Agora, o que veio de ração para o gado brasileiro e como isso estava sendo usado aqui, a gente não sabe, né? Então, essa é uma grande questão, por isso que o professor coloca, que é importante, porque, no caso, né, a gente sabia, tinha transformador, no transformador a gente sabe que pode ter um tipo de PCB. Agora, o problema maior é que a maior parte a gente não sabe. E é um passivo bastante grande, a gente tem um passivo no país bastante grande, mesmo dos produtos proibidos. Boa tarde. Duas perguntas. Primeira é sobre o motorista diabético que faz grandes distâncias, né? 2.000, 3.000 quilômetros. A gente sabe que tem hoje insulina que não precisa ser refrigerada, as canetas, né? Mas isso não está à disposição da grande maioria desses motoristas. Então, qual é a conduta? Porque, na minha opinião, é uma situação complicada para ele fazer a aplicação de insulina que tem que ser refrigerada. Mas há controvérsias aí, há algumas discussões já que eu já venho discutindo em alguns simpósios e não está tendo um consenso.
A outra situação é que eu aprendi em clínica que algumas alterações, alguns diagnósticos de depressão poderiam estar relacionados a hipotireoidismo. E foi colocado que a depressão causa alteração no eixo hipófise, e aí eu fiquei na dúvida agora, ok? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta. De fato, no nosso estudo, a gente encontrou uma prevalência diferente, porém, essa história, a relação entre depressão e hipotireoidismo, sabe aquela história da propaganda do biscoito? O que veio primeiro, se é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Quer dizer, a gente não sabe muito bem dizer o que vem primeiro. Porém, o que a gente sabe é fato, claro, é um dos diagnósticos diferenciais, isso sem dúvida. Mas os quadros de depressão crônica alteram o eixo hipotálamo-hipófise, e isso piora o hipotireoidismo, sim. Em relação ao diabetes, depois eu acho que o colega também vai comentar, mas do ponto de vista da saúde ocupacional, nós temos uma preocupação muito grande com o motorista diabético insulino dependente, porque pelo risco da hipoglicemia, principalmente, e justamente como você mesmo disse, essas jornadas de trabalho insanas, né, que o sujeito sai daqui, dirige 8, 10 horas, mesmo o motorista interestadual, ele coloca em risco a si mesmo e outras pessoas. O pessoal da medicina do tráfego tem uma certa restrição para a concessão da Carteira Nacional de Habilitação em categoria D e E para esses trabalhadores. Porém, nós recomendamos que não se faça linhas longas como essas, se faça linhas curtas e que se proporcione a alimentação adequada e o uso da medicação adequado. O que a gente sabe é que isso é uma recomendação que fica muito na teoria, né? A nossa esperança enquanto médico do trabalho. Se a empresa executa ou não, realmente a realidade é outra. Só para acrescentar o que já foi falado, a gente não utiliza mais o termo insulino dependente. A gente sabe que tem paciente com DM1, que é uma doença diferente do diabetes tipo 2, mas muitos pacientes com diabetes tipo 2 vão, no decorrer da sua vida, necessitar de uma utilização mais intensiva de insulina. Aí vai ter um período de transição. Aquele paciente que pode utilizar a insulina uma vez só por dia, associada a medicamentos, talvez seja um paciente que, sobretudo se você tiver a oportunidade de usar análogos de longa duração, vai ser um paciente que vai conseguir permanecer nessa atividade durante um certo tempo. Mas eu concordo com a observação de que talvez seja mais prudente naquele paciente que precisa usar uma dose de análogo de longa duração, junto com várias doses de insulina, um DM1, por exemplo, você tentar afastá-lo desse tipo de trabalho. Hoje, eu sei que, por exemplo, pilotos de avião, DM1, não são recomendáveis. Eles não têm, o CEMAL não dá brevet para piloto de avião com DM1. Acho que o motorista de ônibus também ele teria que ser visto dessa maneira, sobretudo aqueles que atravessam estados e tal. E só uma outra observação, no caso, não nesse caso, mas no caso que você tiver que usar insulina de ação rápida, a insulina regular ela é um pouco mais complicada de você utilizar, você tem que respeitar um intervalo de 20 a 30 minutos antes de cada refeição, e existem análogos ultra rápidos, que a insulina glurizina, a apidra e a asparte e a lispro, são 3 tipos de insulina que você pode utilizar no meio da alimentação. Então, a pessoa, se tiver correndo e tiver que comer e ao mesmo tempo, logo depois da alimentação, dependendo da quantidade que ela comer, ajustar, seria uma proposta para alguns tipos de pacientes poderiam se adequar a esse tipo de ação. São comentários rápidos em relação à tireoide. É só a gente lembrar que muitas vezes o diagnóstico de depressão no paciente hipotireoideu está equivocado, né? Não passa de apatia. E é comuníssimo isso, né? O paciente chega, eu vim porque depois o paciente passa um período enorme com diagnóstico de depressão, e depressão não é hipotireoidismo, ele está apático por falta de substrato energético. Então, mas parece, né? Visto de fora parece. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes demora a beça, e é uma, abre aspas, depressão
relativamente fácil de você reverter. E isso é bastante importante. Obrigado a todos. Desfazer a mesa, que daqui a pouco a gente vai ter outra palestra aqui nessa sala. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite e acho importante que a Comissão Científica dê atenção a essa questão das drogas no ambiente de trabalho, porque a situação está ficando muito grave. O assunto que coube é falar de uso e abuso de drogas para suportar o trabalho. E logo quando eu recebi essa incumbência, eu fiz, nossa, quem não precisa suportar o trabalho hoje em dia, não é? E aí eu coloquei uso funcional e uso disfuncional de drogas. O que é isso, gente? Será que alguém faz uso funcional de drogas? Médicos, normalmente, precisam dormir depois de um plantão, tomar um tranquilizante. E essa medicação é prescrita, é acompanhada. Enfermeiros, médicos também se animam nas festas, bebida alcoólica. Cigarro. Graças a Deus, o cigarro está diminuindo bastante. O último Vigitel, nós vimos que a população fumante é principalmente de jovens, o que é muito ruim. Existe um gap agora dos fumantes em idade. Aqueles que se conscientizaram pararam de fumar e hoje a gente vê que o fumo está voltando nos jovens. Advogados, publicitários, jornalistas, né, o meio do entretenimento, da informação, do lazer. Eu li um artigo falando sobre o uso funcional de advogados, né? O uso funcional de cocaína entre advogados na França. E eu fiquei surpresa com aquilo, porque por que eles estão usando cocaína? A alta demanda do trabalho, a carga horária excessiva, as pressões do dia a dia, transporte e logística. Felizmente, agora nós temos uma lei, né, para os motoristas profissionais. Profissionais do sexo, que hoje vendem muito mais droga do que sexo. Portuários. No Rio Grande do Sul tem trabalhos feitos. No Paraná também, com questões de portuários usando drogas. Artistas na indústria, altíssima prevalência de casos na indústria. E a lavoura. A lavoura, a gente vê hoje até uma troca do trabalho pelo crack. Tem outras profissões que eu não elenquei, e todos nós que temos mais de 40, 50 anos, convivemos na faculdade com aquela pessoa do biotério que usava álcool. Né? Isso acho que não é novidade para ninguém, pessoal que trabalha em cemitérios, atividade penosa. Bom, o ano retrasado, eu fui convidada para fazer um estudo, participei de um seminário chamado Cruzando Fronteiras. E eu poderia ter utilizado qualquer tema em saúde do trabalhador, e eu escolhi trabalhar com dependentes químicos em recuperação. Fui fazer um estudo na região de Campinas, com dependentes químicos internados, buscaram recuperação voluntária, e eu encontrei isso aí. 30,3 deles eram trabalhadores da área de serviços, 23,8 do comércio e 21,6 da indústria. E eu fiquei chocada, porque eu trabalho na indústria e eu ia almoçar e eu fazia, meu Deus, quem são as pessoas que estão usando droga? Porque não temos, não sabemos. Isso só se descobre depois que a coisa está instalada, que o problema já está devastador. Também tem professores usando drogas. Pessoal da saúde. O pessoal da saúde representa 6,5%. Enfermeiros, médicos. A faixa etária desse grupo vai de 18, 19 anos a 45, na grande maioria. É a população economicamente ativa. Nós estamos perdendo trabalhadores. Eu fico até receosa hoje. Será que vamos ter trabalhadores daqui a 10 anos? Porque o uso da droga também leva a outras implicações. Não momentâneas, né? Não é perder o trabalhador naquele momento. É você perder o trabalhador a longo prazo. Relação do trabalho. Como é que é essa relação de trabalho? A gente imagina assim, eles estão em mendicância.
Um colega hoje me falou, eu vim do hotel para cá, eu vi tanta gente usando crack na rua. Essa parcela da população que está na rua é uma pequena parte, porque a grande maioria convive entre nós. E eles são assalariados fixos, em mais de 50%. Também, quem poderia buscar tratamento numa clínica de recuperação? Quem tem dinheiro para arcar com isso, porque o Estado não consegue pagar para todo mundo. Agora, no Estado de São Paulo, nós temos o cartão Recuperar, que já me disseram assim, é a Bolsa Crack no Nordeste. Eu fiz, não conheço, mas deve ser o caminho. E que drogas são mais usadas? Antigamente era o álcool e a maconha. E isso mudou. Nós, brasileiros, somos consumidor número 1 de crack no mundo. Consumidor número 2 de cocaína. Perdemos apenas para os Estados Unidos. E aí tem maconha, crack, LSD, os club drugs, que são aquelas drogas usadas em baladas, GHB, êxtase, ketamina. Ketamina é uma droga anestésica. E aí vamos partir para as profissões, né? Caminhoneiros. Antigamente, os caminhoneiros usavam anfetaminas. Só que hoje, para comprar anfetamina, tem que ter uma receita médica. E não consegue. Então, a solução para muitos pode ser o crack. Crack é barato, R$ 5 a pedra. Dá um estímulo muito acentuado, ele consegue ficar ligado. Quem usa crack fica dias sem dormir. E aí tem vários trabalhos feitos e tem também ações governamentais com relação aos caminhoneiros e uso de drogas. Fiscalização integrada e prevenção contra acidentes de trânsito envolvendo caminhoneiros nas estradas. Esse trabalho aqui é de Santa Catarina. O procurador atribui acidentes nas estradas à jornada de trabalho excessiva dos caminhoneiros. Isso aqui é do Observatório das Drogas. E a vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis e uso de drogas pelos caminhoneiros, que é um trabalho feito por umas enfermeiras. Muito bom esse trabalho também. Portuários. Atividade penosa, mal remunerada, porque eles são temporários, né? Um trabalho exaustivo. Eu peguei uma foto boa, porque tinha fotos terríveis, né? Mas achei melhor pegar uma foto mais educada. 43,14% daqueles pesquisados responderam que seus colegas trabalharam sob efeito de drogas. E as mais utilizadas eram álcool e maconha. Esse estudo aqui é de 2007, talvez tenha sido feito em 2004, uma época que o crack ainda não estava tão disseminado. Cortadores de cana. Uma comissão do governo pede investigação sobre a troca de crack pelo salário. E na tribuna de Alagoas, também tem uma denúncia feita com relação aos trabalhadores da cana. E aí a gente pergunta o porquê. Por que essas pessoas estão tão vulneráveis à droga? Bom, estresse, baixa satisfação no trabalho, horas extras, turnos irregulares, né? Quem trabalha em turno sabe quanto é sacrificante não estar com a família, não participar das atividades, fadiga, atividades repetitivas, períodos de inatividade ou tédio no trabalho, isolamento, supervisão remota ou irregular, a presença do supervisor, a relação interpessoal deficiente e o fácil acesso a substâncias. Esse centro, no Canadá, ele desenvolve um estudo muito bom com drogas e muita coisa é retirada de lá, inclusive, se vocês precisarem de protocolos, de estudos para poder implementar programas na empresa, vocês vão encontrar informação nesse centro e também tem outros locais que eu vou falar depois. Um deles é o SAMHSA, nos Estados Unidos. Quando a gente vai olhar a situação no Brasil, nós vemos que a Previdência já tem visto essa situação do transtorno mental aumentando. O transtorno mental tem uma força muito grande na incapacitação do trabalhador.
E vemos que 5 entre 10 doenças incapacitantes hoje estão relacionadas a transtornos mentais. Códigos F10 a F19, que é o uso de drogas, aumentou de 2007 a 2011 muito. O uso de drogas, álcool e outras drogas, hoje, nos transtornos mentais, está em 3º lugar. Em 2000, foi feito um estudo pelo Banco Mundial, pela Universidade de Harvard e pela OMS, falando sobre o transtorno mental e a situação que ele chegaria em 2020. Naquela época, eles previram que, em 2020, a 2ª causa de mortalidade estaria relacionada ao transtorno mental. Bom, e como identificar isso na empresa? Não é fácil, porque existe a negação. O dependente químico ele nega a doença. Ele procura esconder ao máximo. E os colegas de trabalho também protegem, né? Não quer que a coisa tome dimensão. E aí a gente tem que fazer um rastreamento. É a mudança de humor, a irritabilidade ou agressividade, tendência a se tornar confuso, aquela pessoa que não consegue mais realizar as atividades, esquece ou faz errado, flutuação na concentração e energia, desempenho prejudicado, má administração do tempo, aumento da abstinência por drogas, prejuízo nos relacionamentos e a desonestidade. Começa a haver furtos, porque o uso de drogas é um hábito caro. Por isso que algumas famílias desistem e a pessoa vai para a rua, porque ele começa a roubar em casa, ele lesa a família. Esse site que eu coloquei ali é do governo do Reino Unido, é muito bom também. Fatores identificados na empresa estão relacionados ao comprometimento do trabalhador, frustração, desencantamento, e os trabalhadores jovens são mais exigentes. Eles esperam um ambiente de trabalho interessante, cumplicidade, relações interpessoais e segurança, a estabilidade. E aí eu coloquei esse charge aí, porque o que acontece hoje é isso. Todos se omitem e sobra para o policial. A questão da droga não é uma questão policial. É uma questão inicialmente sociodemográfica, familiar, do trabalho, da sociedade como um todo. Por que se preocupar com isso? Uma questão ética que está relacionada ao bem-estar e segurança de todos nós, trabalhadores, uma responsabilidade civil e penal por parte da empresa, o adoecimento ou agravamento deste trabalhador, uma queda acentuada na produtividade, perda da capacidade laboral, desqualificação, porque ele se isola e vai perdendo treinamento, vai esquecendo, há um déficit cognitivo, marginalização e, por fim, a criminalização. Mas existem fatores positivos, fatores que devem ser trabalhados na empresa, que podem ajudar, prevenir ou ajudar na recuperação, que são variedade, identidade e significado das tarefas, autonomia e feedback, né, dos resultados. O trabalhador precisa ser incentivado, precisa sentir que ele é elogiado, que ele é importante. Relações interpessoais, suporte pessoal ou social. Isso hoje está se perdendo. Existe uma necessidade de cumprir metas, de correr com o tempo, e as relações estão se perdendo. A espiritualidade, isso não tem nada a ver com religião, é você buscar um ambiente de trabalho harmônico. E existe um trabalho muito bom, Millman. Esse trabalho vocês podem buscar na internet, que ele está disponível. A legislação. A legislação, desde a Constituição, nos traz cláusulas pétreas que deveriam estar sendo respeitadas nas leis subsequentes. Por isso que, algumas vezes, nós vemos uma lei que fere a Constituição, porque não está sendo observado, como é o caso da Lei 8.072, que trata a questão de tráfico como crime hediondo. E aí você pega uma pessoa que faz um delito, coloca num presídio de segurança máxima, e ele vai sair de lá o quê? Mais treinado para o crime. A Lei de 76, a 6368, ela traz a responsabilidade para a empresa de colaborar nas medidas de prevenção e recuperação. O artigo 4º do Código Civil também é importante, porque você vai ter que se basear nele
se pensar em demitir o trabalhador. Além dele, tem a linha F da Constituição Federal, também, que fala sobre rescisão de contrato. A Lei 11.343 já deu uma conotação diferente a esse uso de drogas, o que é muito bom. Só que, no nosso país, não existe limite para porte de droga. Então, o juiz vai avaliar, baseado na situação em que aquele delito foi cometido, se aquilo ali é muito grave. Por exemplo, tráfico de droga na porta de uma escola. Isso é terrível. Então, a pena desse indivíduo deve ser mais alta. Na Alemanha e Portugal, existem limites aceitáveis para porte de drogas. E isso aqui está sendo buscado aqui no Brasil com essa discussão de descriminalização do uso da droga. Descriminalizar não quer dizer liberar. Temos também a lei do motorista, que agora obriga que ele participe do programa e que se submeta a testagem. E um projeto de lei para alterar a linha F da Constituição Federal. Muitas leis no Brasil, mas o que ajuda mesmo é você buscar a integração do trabalhador em todos os aspectos, familiar, trabalho, sociedade como um todo, porque só a internação não resolve. E aí eu coloco para vocês essa frase no final, para vocês refletirem, que é difícil lidar com isso. Mais importante é a gente recuperar essa pessoa num tempo hábil, para evitar que ele caia na marginalização, porque daí em diante é muito difícil. Obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Anante, pelo convite. Eu pensei que ia falar por último, e é sempre cômodo a gente falar por último, porque tudo já foi conversado. Essa primeira esclarecimento, a apresentação foi muito boa, deu um panorama geral. Eu vou fazer algumas considerações um pouco incômodas da nossa realidade de mercado, da nossa realidade de empresa, também pontos bons. Podem notar que o tema que me foi colocado como quase o próprio livro, porque o impacto nós conhecemos. Eu gostaria aqui, Data Vênia, pedir uma inversão de pauta. Eu vou falar primeiro do impacto, para depois falar na reabilitação. Talvez fique mais fácil. E tem várias, e na linha do tempo, já houve vários e vários modos de reabilitar o dependente químico, e, infelizmente, ainda não alcançamos o sucesso 100%. Melhoramos muito, avançamos muito, mas quando coloca ali, no tema da palestra, atividade de risco, a coisa fica séria, como diz o Chico Buarque, né? Ou seja, todos nós nos lembramos do Valdez, ao Paulo Rabelo aí, que conhece mais de perto, mas eu posso dizer que o impacto do Exxon Valdez está em 10 bilhões de dólares, e era um adicto em reabilitação por uso de álcool, que teve uma recaída. E foi muito bem tratado. Apesar disso, a recaída existe. Então, fica a pergunta, o reabilitando volta para a área de risco, uma vez tratado, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 1 ano, 2 anos, de imediato, nunca? Então, é evidente que essas respostas, nas empresas, depende da cultura da empresa, do perigo que a empresa oferece, no risco que essa empresa oferece, e que tem atividades que não pode haver erro. É erro zero. Então, é uma questão para reflexão nossa. Vamos colocar um reabilitando no gerúndio para a área de risco. É isso que nós vamos conversar nesses 20 minutos. A colega já falou bem que as atividades de risco podem ser perigosas, insalubres, trabalho em eletricidade pela NR10, já prevê o tratamento, trabalho em altura,
os profissionais de saúde, com os anestesistas, a preocupação nossa permanente, ainda não conseguimos equacionar isso, né, oferecer um plano de saúde que trate, em especial, a dependência química de anestésicos, os riscos industriais, a medicina hiperbárica, né, que o procardíaco tanto trabalha, e o isolamento social, que, segundo a França, a maior doença é a solidão. O dependente químico, ele preenche o vazio existencial com drogas, outros com esporte, outros com lazer, outros com alimentos. Como dizia Baudelaire, vamos todos viver embriagados de alguma coisa. E vamos, então, penalizar porque ele escolheu o álcool, outra droga. É uma condição ética de muita complexidade, beirando a filosofia. Mas, na atividade de risco, isso fica bem mais concreto, bem cartesiano, vamos dizer assim, bem engenheiro. Como é que eu vou colocar reabilitando a independência química para trabalhar no offshore, na atividade marítima, na aviação? Lembramos daquele avião do Amazonas, que o piloto foi assistir jogo de futebol, fez o teste antes de subir a bordo, e, na alegria do jogo, bebeu tanto e o avião caiu, matou não sei quantas pessoas, há uns 15 anos atrás. O setor do agronegócio, por aí vai. O professor Dr. José Mauro Braz de Lima é um médico neurologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez o PhD na Universidade de Paris, foi quem introduziu a eletroneuromiografia no Brasil. O Zé Mauro foi quem fez o PhD em Paris, ele hoje é um neurocientista, mais do que isso, é um filósofo, porque a questão do álcool transcende a medicina, é muito maior, não cabe mais só numa especialidade de medicina do trabalho. Então, tem alguns dados de impacto nas atividades de risco para a gente pensar em que quem faz o uso e o abuso de bebidas alcoólicas sempre tem uma probabilidade maior de acontecer um evento, seja de acidente com vítimas, de feridos. Temos a questão do trânsito, e que também o Zé Mauro aí tem a ajuda dele, porque na França nós vimos, em primeiro modo pioneiro, bebeu está preso. E quem deu a bebida também tinha que ir na delegacia de polícia. Essa foi a primeira medida forte. Depois que ele assina o termo de compromisso de se tratar, é liberado o motorista, é liberado o carro e é liberado quem deu ou vendeu a bebida. Daí, foi se aperfeiçoando essa lei para a Espanha, quando chegou ao Brasil, ela chegou mais suave. Mas era preciso fazer alguma coisa, porque a taxa de acidente com vítimas de trânsito na França estava em 37%, e com alcoolemia zero foi para 4%. São resultados inquestionáveis. Também as cirurgias de cirrose preocupavam o Ministério da Saúde, que você sabe que o procedimento mais caro no plano de saúde é o transplante do fígado. Também caiu vertiginosamente a incidência de cirrose. Então, quando a gente faz o cruzamento de acidentes com taxa de álcool, é evidente que a gente sempre vê que, na maioria dos acidentes, está a presença do álcool. Então, é preciso continuar e persistir na alcoolemia zero. Ainda mais quando a gente vê que essa vítima dos acidentes fatais sempre tem alguma coisa envolvida. Então, eu posso estar sendo, talvez, de acordo com meus cabelos brancos, acostumados a falar de álcool, pouco estou falando de crack, cocaína, que está mais na moda, mas a mãe de todos os vícios é o álcool. E é lícito. E daí vem as outras coisas. Depois das 3, 4 cervejas, vem a maconha, depois veio a política de danos, e por aí foi. Mas o IPEA já deu um mapa bastante claro, priorizando a redução de acidentes, foi feito, políticas específicas para motocicletas, foi realizado, ação circulação de pedestre em andamento para a Copa, melhoria do sistema de informações, estamos aqui fazendo educação em saúde, trocando experiências, e aprimoramento do Cadastro Nacional de Veículos, que esse eu não tenho acesso. E observe que nos Estados Unidos a proporção do impacto, do custo
é enorme. 75% dos custos toda vez que a taxa de alcoolemia sobe de 1 grama. Veja bem, isso é lá, nos Estados Unidos. Aqui, o que é que nós temos? Me desculpe, não quero chamar isso para a área da filosofia, mas nós temos, paralelamente aqui, a instituição política de diminuir os hospitais psiquiátricos, que é uma política consistente, pertinente, que vai cada vez menos tendo leito hospitalar. Eu posso dar meu testemunho pessoal, morei 4 anos em Macaé e não tem hospital psiquiátrico. Se eu for a Campos, não tem hospital psiquiátrico e eu tenho que trazer o doente para o Rio de Janeiro. Agora, você imagina mais de 100 plataformas, mais de 100 navios no offshore, e se precisar um surto psicótico, não existe hospital psiquiátrico, que os que tinham foram fechados. Só Rio de Janeiro. Não quero fazer uso do mérito, estou apenas trazendo o dado para a gente fazer a reflexão. Será que a epidemia de crack vai fazer repensar o Ministério da Saúde sobre a atenção psiquiátrica hospitalar? Você acha que o crack vai ser resolvido numa clínica de dependência especializada e que facilmente o porteiro é conversado? Tenho minhas dúvidas. Bom, segundo a estimativa da OIT, 70 pessoas que abusam de álcool estão inseridas no mercado de trabalho, como já foi muito bem dito aqui. O uso no trabalho é maior de haver acidentes, também já foi dito aqui. Agora, o custo do impacto do uso do álcool e outras drogas também é conhecido de todos nós, eu não vou me deter nessa transparência, apenas dizer que 50% do absenteísmo das empresas está localizado à causa do álcool. Eles faltam muito ao trabalho. E uma coisa interessante também é que quando o brasileiro, que tem uma taxa de incidência de álcool de 10%, ele ganha menos de R$1.000, eu posso lhe dizer que 7 em cada 10 brasileiros usam álcool como alimento e não como bebida. Eles colocam no meu Nordeste a farinha de mandioca com aguardente, e aquilo é o almoço. Então, tem que entrar o OMS, tem que entrar a FAO, tem que entrar o Ministério da Saúde, é uma questão de alta complexidade, não é simplesmente uma questão estritamente médica. Muito bem. Ainda na área do Ministério da Saúde, existe um CAPES para cada 100.000 habitantes. Eu lembro a você que era para ter um médico para cada 1.000 habitantes. Temos 5.000 municípios no Brasil e que é possível vencer o crack através de vários programas instituídos e que a filosofia é ultrapassar a abordagem única da abstinência. Não estou aqui para dizer o mérito, estou aqui dizendo apenas a conduta atual. Ora, trocar, deixa de fumar crack e vamos fumar maconha, isso resolve? Para uma atividade de risco, de um setor de alto risco? Não sei se a política de danos serve para isso. Pode servir para escritório, para atividades administrativas, eu não pactuo com essa ideia em área de risco. As drogas mais usadas já foi usada. Vou avançar no impacto, acho que já está bem claro que a mãe de todos os problemas é o álcool, o resto é consequência. Então, nós vamos dizer que o consumo de álcool é responsável por cerca de 60% dos acidentes de trânsito e que não é necessariamente apresentando um quadro de dependência que isso ocorra. O ser humano é importante, a gente fala muito de números, de estatística, mas a gente esquece que o álcool é solúvel em água. Então, o álcool está presente em todo o nosso corpo, não é só o fígado, o esôfago ou o pâncreas, está em todo o nosso corpo, causando doenças. Então, é impossível para a Agência de Vigilância Sanitária dizer que a tábua de mortalidade atribuída ao álcool, porque ele está misturado em milhares de câncer que existem no corpo humano. Alguns a gente consegue dar uma relação A e B de cunho epidemiológico com odds ratio,
Mas a grande maioria a gente não consegue, porque é solúvel em água. Está no cabelo, está na pele, está no pulmão, pega o corpo todo. Isso é uma coisa para a gente pensar. Quantas gastrites não são alcoólicas? Bom, vamos falar de reabilitação. A reabilitação existe no Brasil desde a Primeira Guerra Mundial, desde 1918, continuamos falando nela, tentando que ela tenha sucesso através de várias maneiras. Dr. Bruno, psiquiatra do Hospital da Lagoa do Rio de Janeiro, pensou em criar uma oficina protegida, foi um sonho que durou uma vida, em que os reabilitandos iriam para uma oficina segura para continuar suas vidas. Lógico que isso não foi adiante, o mercado virou neoliberal e não aconteceu. Então, na reabilitação é possível concluir que a realização de exames toxicológicos para o acompanhamento é fundamental. Não vou entrar no mérito disso, mas tem um testemunho aqui do colega Cláudio muito claro. Embora haver um modelo de reabilitação, você tem que ter os recursos humanos, uma política escrita, né, de diretoria, uma abrangência todo efetivo para ter equidade, o tratamento, a reabilitação com indicadores e as famosas metas. Quando o reabilitando volta para a área de risco? Eu diria que 2 anos depois do sucesso do tratamento, independente do tempo. A recaída na reabilitação é o nó, porque se ele está na área de risco e tiver uma recaída, eu vou ter um Exxon Valdez, ou vou ter a perda de uma vida, ou vou ter a perda de várias vidas. Então, a recaída na reabilitação na área de risco não pode acontecer, não deve acontecer. Isso tem que ser bem planejado para não acontecer. Ou colocamos ele em outra função, ou transferimos ele